Aleluia. Antes de se acomodar, com todo o respeito, coloca a mão no irmão que está aí do seu lado, diga para ele, abra os seus ouvidos. Deus quer falar com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura quanto, querido? Alguns instantes? Quando? Para sempre. Amém? Glória a Deus. Hoje nós queremos falar com vocês. Cadê o título? Está aí já? Diga comigo. Os tímidos não herdarão o reino. Diga para o seu irmão com autoridade. Diga assim: os tímidos não herdarão o reino. E agora faça aquela pergunta para ele. Pergunta lógica. Você é tímido? Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Miller, está me ouvindo bem? Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Gente, Apocalipse é muito fácil. Todo mundo encontra Apocalipse. As pessoas têm dificuldade de encontrar Naum. As pessoas têm dificuldade de encontrar Abacuque, Miqueias. Mas Apocalipse eu acho que ninguém tem dificuldade de encontrar, não é verdade? Apocalipse 21, verso 8, diz assim: quanto aos covardes ou tímidos, os descrentes, abomináveis, assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras, a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Às vezes nós damos, esta é a segunda morte, às vezes nós damos muita ênfase a outras coisas e nós esquecemos dessa primeira advertência. Quanto aos tímidos. Então nessa noite, querido, nós queremos falar sobre o nosso chamado. O chamado que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos testemunhar com bravura da palavra de Deus. Deus não chamou gente tímida, Deus chamou gente com coragem. Deus chamou gente determinada. Deus chamou gente que sabe para onde está indo, que sabe que vai para o céu. Quantos aqui sabem que estão indo para o céu? Amém? Então Deus nos chamou com esse propósito. Deus nos chamou para testemunhar. O objetivo é que quando você sair daqui nessa noite, você saia pegando fogo, a ponto de você querer testemunhar, falar e pegar toda a timidez e jogar fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós vivemos numa geração, as pessoas são marcadas pelo medo. Como assim, pastor? Marcado pelo medo? Por exemplo, medo de rejeição. Quantas pessoas você conhece que elas têm medo de serem rejeitadas? E elas dizem assim, eu não quero me envolver, porque se eu fizer tal coisa, as pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão me abraçar, as pessoas vão me rejeitar. Então, as pessoas às vezes por medo de se posicionar, têm medo de se posicionar, porque não querem ser rejeitadas. Elas têm medo de serem, hoje em dia está na moda a palavra cancelamento. Pastor, eu não quero ser cancelado, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas serem canceladas nas redes sociais, as pessoas são canceladas na sala de aula. Isso tudo é muito fácil. Perder amizades, perder oportunidades, medo de falar sobre Jesus, com essas consequências. Vocês já perceberam, principalmente num ano como esse, nós estamos no ano da Copa do Mundo, estamos num ano de eleição para presidente. Às vezes, quantos crentes você vê eles falando sobre política, eles chegam numa roda, eles chegam num lugar e eles falam abertamente de política. E às vezes ele até se posiciona de forma muito firme. Eles dizem, não, eu voto na direita, não, eu voto na esquerda, não, eu sou do centrão, eu sou isso, aquilo, outro. Mas se posicionam e falam. Ou às vezes é questão do futebol, não, a Alemanha não está jogando bem, não, o Brasil não está jogando muito bem, o Marrocos jogou muito bem. As pessoas elas falam. Mas a pergunta é, e quanto a falar de Cristo? E quanto a ter coragem de falar de Jesus? Quando o assunto é falar de Jesus, será que a gente muitas vezes não se cala? E a pergunta é, por que nós nos calamos
se nós falamos de política, se nós falamos de futebol, se nós falamos de filmes, falamos disso, falamos daquilo outro, mas quando é na hora de falar de Jesus, a gente se cala. Sabe, a palavra igreja, Jesus não criou a palavra igreja. Quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Ele não estava criando uma palavra nova. Ele estava usando uma palavra que os gregos já conheciam. Eclésia era a assembleia das pessoas que governavam, que administravam, que decidiam questões da cidade. Mas a palavra quer dizer chamados para fora. O que quer dizer igreja, pastor? Igreja quer dizer que você foi chamado para fora. Igreja quer dizer que você não foi chamado para fazer parte do mundo. Igreja quer dizer que você foi chamado para ser diferente. Igreja, queridos, quer dizer que nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos um objetivo e nós sabemos a quem nós estamos servindo. Amém? Eu não fui chamado para estar perdido. Como o Iago falou semana passada, nós precisamos de direcionamento e Deus já nos deu direcionamento. Igreja é a assembleia daqueles que são chamados para fora. Nós fomos chamados para viver de forma diferente, fomos chamados para representar o reino de Deus, nós fomos chamados para proclamar o rei, nós fomos chamados não para se esconder. Uma vez o profeta Elias estava escondido. Sabe o que Deus perguntou para ele? Que fazes aí, Elias? E talvez nessa noite Deus esteja perguntando para você também: o que você está fazendo nesse esconderijo? Deus não chamou você para se esconder. Diga para o seu irmão: Deus não chamou você para se esconder. Ei, Deus não chamou você para estar escondido. O chamado de Jesus para nós é: vocês são o quê? Sal da terra. Vocês são o quê? Luz do mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: resplandeçam como astros no meio do céu. Enquanto o mundo quer ser estrela, a Bíblia diz que você é uma estrela. Amém, glória a Deus, você está entendendo? O mundo quer ser estrela, mas a Bíblia diz que você é uma estrela resplandecendo nos céus, iluminando, direcionando, dando direcionamento para as pessoas, testemunhando quem é Jesus. Então nós precisamos ter consciência de quem nós somos e do chamado que nós temos. Nós somos chamados com esse objetivo. Pastor, peraí, pastor, então eu estou frito. Pastor, eu estou frito porque eu sou uma pessoa tímida. A palavra aqui, queridos, é deilos. Ela não está falando de uma pessoa introvertida, porque a gente sabe que tem pessoas que são introvertidas. Nós sabemos que tem pessoas que são extrovertidas. Nós sabemos que tem pessoas que quando chegam no ambiente, elas já chegam: e aí, tudo bem com você? Olá, meu amigo. Mas tem outras pessoas que já são mais quietas, né? Débora? Mas vão chegando ali, devagarzinho. Não tem nenhum, tem algum mineiro aqui, não? Tem algum mineiro aqui? Deixa eu ver, tem não, né? Mineiro aqui? Diz que o mineiro gosta de comer pelas beiradinhas, né? Ali pelo cantinho, vai chegando, porque é mais introvertido. Mas essa pessoa, mesmo introvertida, ela consegue compartilhar e falar de Jesus. Ela não tem essa covardia, essa timidez que impede ela de falar de Jesus. Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8, que os tímidos ou covardes não entrarão, ele não está falando de pessoas introvertidas, ele não está falando de personalidade, ele está falando da abnegação, da falta de posicionamento em assumir quem você é. Amém? Amém? Ele está se referindo a pessoas que recuam diante da perseguição, pessoas que abandonam a fé por medo, que negam a Cristo para preservar a sua reputação, que preferem agradar os homens. Tem pessoas que, não, se for para sofrer por amor a Cristo, eu não quero. Se for para ser prejudicado no emprego, eu não quero. Se for para isso e aquilo, eu não quero. Eles não têm a ousadia. Em Lucas 9:26, Jesus diz assim: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
dele se envergonhará o Filho do Homem. Você entendeu isso? Jesus fala de forma muito direta, muito clara. Ele diz assim: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Ele vai se envergonhar. Por quê, pastor? Porque Deus não chamou você para se envergonhar dele. Deus não chamou você para se envergonhar da palavra. Deus não chamou você para se envergonhar de testemunhar. Se você se envergonha de testemunhar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pelo contrário, as pessoas mais felizes, as pessoas que gostariam de mais compartilhar boas notícias, somos nós, ou deveríamos sermos nós. Porque evangelho significa boas notícias. E quem é que não gosta de receber boa notícia? Quem não gosta de receber boas notícias? Então nós deveríamos compartilhar as boas notícias. O problema não é ser tímido. O problema, querido, é ter vergonha de Cristo. Ter vergonha de Cristo. 2 Timóteo 1,7. Se puder, coloca aí, por favor. Eu gosto muito desse versículo. 2 Timóteo 1,7. Diga comigo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Diga: Deus não me deu espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Aleluia. Deus não deu a você espírito de covarde. Deus deu a você espírito de poder, de amor, moderação. Aleluia. Por quê, pastor? Por que poder? Porque a Bíblia diz lá em Atos 1:8, está escrito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Queridos, Deus nos chamou e o Espírito Santo vem para você testemunhar dele. Se o Espírito Santo está dentro de você, se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vem para que você testemunhe. Ele não vem para você estar brigando com fulano, com Beltrano. Ele não vem para você estar, sei lá, fazendo o quê. Ele vem para que você possa testemunhar. Poder, amor. Porque quando o Espírito Santo está dentro da gente, ele nos faz amar as pessoas. Amém? A segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer aí é amar as pessoas. O amor de Deus vai nos constranger. Vai nos constranger a falar. Como é que eu posso ver alguém caminhando a passos largos para o inferno, e eu estou ali, digo que sou amigo e não me importo? Eu não me importo. Querido, no dia que o amor de Deus estiver transbordando no teu coração, você vai se importar com as pessoas. Amém? É um sinal de que você está cheio do Espírito Santo, é porque você está se importando com as pessoas. Agora, existe também a moderação. O que é a moderação? É o equilíbrio. É o equilíbrio para nós testemunharmos. Você já pensou uma igreja como essa? As pessoas cheias de poder, cheias de amor, com equilíbrio. Lagarto vai ser abalada. Essa cidade vai ser abalada. Quantos creem? Essa cidade vai ser abalada, porque nós vamos ver crentes cheios do Espírito Santo, vamos ver crentes cheios de amor, vamos ver crentes cheios de equilíbrio, para testemunhar a palavra, para falar de Deus. Aleluia. Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Eu sei que está muito em moda, eu sei que tem muitos aí que dizem que são crentes, mas na verdade não são crentes, são sabor crente. Tem uns que são sabor crente. Não é crente de verdade. Não é crente de verdade. Se envergonham do Evangelho, não testemunham, não conhecem a palavra. Foi Iago que falou domingo passado, não lembro agora. 20 anos, foi você, Iago? 20 anos a colega junto da outra lá, a outra se converteu e disse: oi, irmão, você se converteu agora? Eu também sou crente, a paz do Senhor. 20 anos, nunca falou de Jesus. Isso não é crente, isso é sabor crente. Tem muitas igrejas que estão cheias de crente, sabor crente, mas não é crente de verdade. Porque o crente de verdade tem uma marca.
ele está cheio do Espírito Santo, ele tem o poder de Deus, ele tem o amor no coração dele, ele tem a moderação, ele tem o equilíbrio. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Coragem é uma marca, diga comigo, coragem é uma marca dos filhos de Deus. Eu amo Josué 1,6. O que é que diz Josué 1,6? Coloca lá, por favor. Josué 1,6. Coloca aí para a gente ver. Aleluia. Vai chegar, Josué. Eita glória. Chegou. Todo mundo comigo? Seja. E o quê? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Deus falando com Josué: seja forte, seja corajoso. Diga para o seu irmão: seja forte, seja corajoso. Fala do outro lado assim: seja forte, seja corajoso. Ei, Deus não chamou você. Deixa eu te dizer um segredo, ó. Deixa eu dizer um segredo. Não é machismo não, viu? Não é machismo, mas entenda, Deus não chamou você para ser uma menininha. A palavra corajoso aí quer dizer, literalmente quer dizer, seja homem. E quando é homem, não é que, pastor, mas eu sou mulher. Ele está falando, seja alguém maduro, deixa de ser criança, seja um homem, tenha posicionamento de alguém adulto, de alguém homem, de alguém que tem responsabilidade, de alguém que tem coragem. Amém? Então é por isso que eu disse, Deus não chamou você para ser uma menininha não. Deus chamou você para ser alguém maduro, alguém de coragem. É por isso que ele disse para Josué: seja forte e seja corajoso. Antes de conquistar a terra prometida, Deus não deu a Josué um exército. Ele não deu um exército. Ele não deu novas armas, ele não deu novas estratégias. O que ele deu? Gente, o que foi que Deus deu a ele? Uma ordem. Uma ordem. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque toda conquista espiritual exige coragem. Diga, toda conquista espiritual exige coragem. Aleluia. Coragem para quê, pastor? Coragem para vencer o mundo, coragem para vencer o pecado, coragem para permanecer santo, coragem para dizer não ao pecado. Eu preciso ter coragem, eu não posso ser tímido. Diante das afrontas do mundo, diante do pecado, diante daquilo que o mundo me oferece, eu não posso ser tímido. Sabe por quê? Apocalipse 21:8. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus, ele repetiu para Josué várias vezes: não tema. O medo, querido, ele sempre tenta impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Pastor, como é que eu vou desenvolver o meu ministério? Como é que eu vou destravar o meu ministério? Como é que eu vou destravar o que Deus quer na minha vida? Joga o medo fora. Lança o medo fora. Aleluia. Aleluia. Nós estávamos quarta-feira lá na Colônia 13. E estava em festa lá, eu estava lá de fora aguardando um momento. Mas, queridos, nosso coração queima de desejo de compartilhar, de falar. Passou uma pessoa, disse: posso orar por você? Chamou outro, eu chamei: vem cá, vamos falar com aquela pessoa ali agora. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas e nós precisamos ter a ousadia para compartilhar com essas pessoas. Porque quando você começa a fazer isso, Deus vai destravando dons, talentos da sua vida. Às vezes você diz assim: pastor, eu queria tanto ser usado por Deus. Então comece a ser usado. Dê um passo de ousadia, tire essa timidez, jogue isso fora. Repreenda esse espírito de medo. Pastor, eu tenho esse espírito de medo, eu não consigo. Então comece a orar. Comece a orar e creia o que está escrito na palavra. 2 Timóteo 1,7. O que foi que nós lemos? Quem lembra? Nós acabamos de ler. O que está escrito? Diga: Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, amor e de moderação.
Então você começa a orar e começa a pedir: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não me deu o espírito de timidez, de covardia. Senhor, eu não sou um covarde. Eu tenho certeza, se você começar a orar isso, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Alguma coisa vai destravar na sua vida. Porque você começou a pedir ao Senhor. Queridos, eu tenho certeza que os céus estão esperando que você faça essa oração. Os céus estão esperando que alguém se levante. Como Davi. Golias era gigante. Golias amedrontava homens fortes de guerra. Davi, adolescente ainda. Mas ele chega para o gigante, e ele nunca chama o gigante de gigante. E ele diz assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. E todos saberão que o Senhor livra, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Pastor, que coragem foi aquela de Davi? É a coragem, querido, daquele que está ungido com o Espírito Santo. É a coragem daquele que está buscando a presença de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas justos são ousados como leão. Quantos aqui são justos? Ei, escuta uma coisa: se você é justo, você tem ousadia. Se você não sabe quem você é tímido. Sabe quando a gente faz as coisas erradas? Quem aqui já foi criança e fez as coisas erradas? Levanta a mão, por favor. Cristina, por favor, levanta a sua mão também. Que você também fez coisa errada. Ok. Quando a gente fazia coisa errada, normalmente fazia o quê? Se escondia. A mãe dizia assim: quem comeu a comida do pai que eu deixei aqui? Eita, pastor, revelação. Deus está revelando minha vida, pastor. Você já fez isso, não já? Quem comeu o doce que eu deixei para sua mãe, para o seu pai, não sei o quê? E você tinha feito isso, né? Aí o que fazia? Se escondia. Sabia que tinha coisa errada. Sabia que aprontou. Gente, foi isso que Adão fez. Quando Adão fez coisa errada, ele se escondeu. Mas é tão gostoso quando você está bem com Deus. É tão gostoso quando você está andando nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque agora você tem ousadia. Vem o Golias, vem o gigante, mas você diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te derrubar. Amém? Aleluia. Tem ousadia. Tem ousadia. Cristianismo é um chamado para coragem, queridos. É um chamado para coragem. O que significa ser cristão? Eu fiz uma definição aqui do que significa ser cristão. Olha só. Primeiro, 1 Coríntios 1,18, a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Nós cremos, nós somos cristãos, nós cremos num Deus invisível. Quantos creem num Deus invisível? Quantos creem na encarnação de Cristo, na sua morte pelos nossos pecados, na sua ressurreição, na vida eterna, no poder do Espírito Santo? Você está dizendo que você crê num Deus invisível? Amém? Você está dizendo que você entra num quarto e você fala com Ele, com Deus invisível? Talvez se você fosse um psicólogo, para um psiquiatra, iam dizer que estava doido. Mas nós cremos. Eu creio. E eu não me envergonho disso. E eu vou falar para o mundo que Deus me ouve quando eu oro. Que Deus ouve o meu clamor. Porque a palavra do Senhor diz assim: clama a mim na tua angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Você precisa falar para as pessoas: clama ao Senhor na tua angústia, Ele vai te ouvir e você vai glorificar a Ele. Aleluia, aleluia. Cristão verdadeiro, querido, ele vai viver na contramão desse mundo. Ele não vai viver para si como o mundo ensina. Ele não vai fazer a própria vontade como o mundo diz.
Ele não vai buscar seu próprio prazer e constituir o prazer como verdade. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. 1 Coríntios 16,13. 1 Coríntios 16,13. A palavra do Senhor diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos. Outras versões dizem assim: sejam homens de coragem, porque é a tradução. Sejam homens de coragem, sejam fortes. A Bíblia está dizendo: seja vigilante, se mantenha firme na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por quê, pastor? Diga, porque tímidos não herdarão o reino de Deus. Às vezes nós falamos assassinos, feiticeiros, mentirosos, mas a Bíblia também fala daqueles que se envergonham, como Jesus diz lá em Lucas. Paulo, o apóstolo Paulo, queridos, ele é um exemplo disso. Eu quero ler com você Atos 20, versículo 24. O apóstolo Paulo diz: eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ele está dizendo: se quiser matar, mate, se quiser fazer o que quiser, faça, mas eu quero testemunhar do evangelho. Queridos, são homens como esse que o inferno treme e teme. São pessoas assim. Não é esse crente Nutella. Não é crente Nutella. Eu vou de vez em quando para a igreja, eu vou para a igreja. Quando dá, eu assisto pela internet, pelo YouTube. Sabe? Não. São pessoas que sabem para onde estão indo. São pessoas que dizem assim: eu não tenho minha vida preciosa, a não ser que cumpra com alegria o ministério. Ele afirmou isso. Por quê? Porque o evangelho valia mais que a sua segurança. Aleluia. O evangelho vale mais, porque no evangelho nós temos algo que vence até a morte. Queridos, no evangelho nós temos algo que vence até a morte. O que é, pastor? A promessa da vida eterna, a promessa da ressurreição. É por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pastor, mas Roma matou milhares. Mas aqueles que morreram, eles estão com o Senhor. Roma não pôde calá-los, porque eles estão diante do trono clamando que o Senhor é santo. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Para terminar, queridos, eu quero terminar com o maior exemplo de coragem. Vocês lembram de Jesus no Getsemane? Quando Jesus está no Getsemane, ele vai para aquele lugar, mas ele sabia o que iria acontecer. Mesmo ele sabendo o que iria acontecer com ele, ele decidiu ir. Por quê, pastor? Porque ele não tinha espírito de timidez. Ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, mesmo que fosse necessário pagar esse alto preço. Em Lucas 22, 42, ele faz uma oração, ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que ele ia ser traído. Talvez uma das dores mais terríveis seja a traição, principalmente com pessoas que estão ao seu lado, que comem do seu prato, pessoas que você ajudou a crescer. E Judas era uma dessas pessoas. Mas Jesus não se acovardou diante da traição de Judas. Ele não se acovardou diante dos açoites. Ele foi açoitado e ele carregou a cruz, e ele experimentou a morte. Um covarde não faz isso.
Só alguém que é pleno, que está cheio da presença de Deus. Aleluias. Porque não era apenas dor física, era dor espiritual, era a separação que ele iria experimentar em nosso lugar. Jesus não apenas toma o sacrifício no sentido físico, mas a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Eu não sei você, mas normalmente quando alguém que é crente peca, essa pessoa não fica bem. Ela sente o peso do próprio pecado. Quem está me entendendo? Quem já sentiu o peso? Poxa, pisei na bola. Quantos já disseram assim, poxa, pisei na bola? Pisei na bola. Agora você imagine alguém que carrega o peso do pecado do mundo inteiro sobre si. Aquele peso estava esmagando ele. Aquele peso foi pior do que os açoites. Aquele peso foi pior do que os cravos nas mãos e nos pés. Ele estava carregando aquilo. É por isso que ele vai clamar o Salmo 22 e vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como valente, ele se entrega. Não foi a morte que o venceu. Ele disse assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele decidiu morrer por nós. Amém? Querido, se ele decidiu morrer por você, como nós podemos nos acovardar? Como nós podemos permitir que o espírito de medo, de timidez tome conta das nossas vidas? Aleluia! O Espírito de Deus, o reino de Deus, não exclui pessoas tímidas, mas não há lugar para covardes espirituais. Eu quero deixar bem claro isso. O reino de Deus, ele não exclui pessoas tímidas, mas no reino não existe lugar para covardes espirituais. Deus está procurando homens e mulheres que não tenham vergonha do Evangelho, que testemunhem de Cristo em casa, testemunhem de Cristo no trabalho, que testemunhem de Cristo na escola, que permaneça firme quando forem pressionados. Não importa se é na escola, se é no trabalho, onde você estiver, se é na academia, você está testemunhando de Cristo. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz, não me envergonho do Evangelho. Diga comigo, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora vocês todos, para, está muito fraco. Eu não estou acreditando em vocês, eu não estou acreditando. Por favor, eu acho que eles estão sem saber o versículo. Coloca aí, Romanos 1,16. Eu quero que você diga, fale como quem acredita. Amém? Aleluia. Tem crente nesse lugar? Então fale como quem acredita. Não dê de Deus. Mais uma vez, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Pergunta ao seu vizinho, você entendeu a mensagem? Pergunta do outro lado, você entendeu a mensagem? Eu espero que sim. Deus nessa noite está dando uma chacoalhada em você. Amém? Porque Ele quer levantar você, querido. No reino não tem lugar para covardes. No reino não tem lugar para covardes. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando pessoas aqui como Davi. Pessoas que têm ousadia, pessoas que têm coragem, pessoas que são valentes. Ah, pastor, mas é porque ele tem doutorado, ele tem isso, ele tem aquilo, ele pode ter o que for.
Faz como o irmão João. Faz como o irmão João. Que o prefeito chegou, vocês ouviram já eu falar sobre isso. O prefeito chegou na igreja, ele perguntou: você quer aceitar Jesus? O prefeito disse não. Aí o irmão João diz: então vá para o inferno. Com um mês o prefeito voltou e disse: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Prega, querido, com ousadia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa noite nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração é para você que, por algum motivo, você ainda não testemunhou publicamente da sua fé. Você ainda não disse: eu quero Jesus, eu quero me comprometer com Ele, eu quero fazer uma aliança com Ele, eu reconheço que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso dEle. E você, por algum motivo, eu não sei qual, mas você ainda não tomou essa decisão publicamente. Nós lemos aqui hoje: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. E a minha oração é que você não se envergonhe de Jesus. Por favor, querido, não se envergonhe de Jesus. Então é a primeira decisão, primeira oração que você precisa fazer nessa noite. Feche seus olhos, vamos todos orar. Principalmente você que quer tomar essa decisão nessa noite. Diga assim comigo: Pai, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer numa cruz pelos meus pecados. Eu te peço que nessa noite envie o Espírito Santo para entrar no meu coração, para me purificar de todo o pecado. Nessa noite eu me arrependo e eu te peço que entre na minha vida e me receba como teu filho. Eu entrego a minha vida, meus dons, meus talentos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco nas tuas mãos. Nessa noite, que o teu Espírito Santo habite em mim. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção, você que fez essa oração pela primeira vez, e você quer isso mesmo. Você entendeu a mensagem? Eu quero que você levante a mão. Você entendeu que você não precisa se envergonhar dele, você quer fazer isso hoje? Levanta sua mão onde você estiver. Amém. Pode levantar sua mão, pode levantar. Amém, eu vejo sua mão levantada. Amém, amém. Pode deixar a mão levantada, por favor, por um instante. Amém, eu vejo a sua mão. Onde está a terceira pessoa? Amém. Ali atrás, você levantou. Onde está a quarta pessoa que quer entregar a sua vida hoje? Amém. Levanta a sua mão se você quer fazer essa decisão hoje. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Em nome de Jesus. Onde está a quarta pessoa? Em nome de Jesus. Pode levantar a sua mão bem alto. Diga assim: eu sou essa pessoa. Amém. Mais uma pessoa. Eu quero convidar você aqui, por favor, vem aqui. Chama esse rapaz aí. Isso, Luzi. Eu quero orar por você. É, por você. Vem cá. Vem cá, Vanderlei, também. Vem aqui. Pode vir. Amém. Teve outra pessoa. Amém. Pode vir à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Há mais pessoas vindo. Tem mais pessoas vindo. A igreja continua orando, igreja. Por favor, continue orando. Por favor, todos orando. É um momento tão importante nessa noite. Aleluias. 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 Toda a igreja orando. Há mais alguém aqui nessa noite que precisa. Querido, não tenha vergonha. Não se envergonhe do Evangelho. Por favor. Os tímidos não herdarão o reino. Tímidos não herdarão o reino. Se há pessoas nesse lugar aqui que ainda não tomaram essa decisão, não se envergonhe do Evangelho, em nome de Jesus. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Se há mais alguém, eu gostaria de orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, igreja. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas. Amém. Nós vamos orar por vocês. Os pastores podem estar aqui orando comigo, por favor. Vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada uma dessas vidas. E te pedimos, para o louvor da tua glória, Senhor, que a tua mão poderosa seja sobre eles. Que o Senhor exalte e glorifique o teu nome. No nome de Jesus, nós declaramos que cadeias são quebradas no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, toda reivindicação das trevas é cancelado agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha sobre essas vidas, realizando aquilo que só o Senhor pode realizar. No poder do nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Declaramos a presença do Senhor sobre eles, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos, ó Deus, que toda dívida é cancelada agora, e toda reivindicação do diabo é quebrada agora, anulada agora, na autoridade do nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor. Nós abençoamos essas vidas, que eles sejam cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. Senhor, muda a casa deles, muda a família deles, muda a história deles. Nós clamamos que nunca mais eles estejam sozinhos, que a tua presença faça diferença em suas vidas, em nome de Jesus. E como eles ouviram nessa noite, Senhor, dê a eles a ousadia, dê a eles o amor, o poder, a coragem, Senhor, o equilíbrio que eles precisam para viver o teu evangelho, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês pertencem à família do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Olha aqui um instantinho para mim. Não se envergonhe. Deixe Deus usar a vida de vocês. O presente mais maravilhoso que você possa imaginar, Deus te deu hoje, o Espírito Santo. Você nunca mais vai andar sozinho. E nessa noite você recebeu mais de 300 irmãos aqui nessa noite. Toda essa igreja, pode olhar para trás, olha, pode olhar para trás de vocês. É por isso que nós estamos dizendo ali, ó, sejam bem-vindos, vocês estão em casa, em nome de Jesus. Podem seguir eles ali, por favor. Acompanhe aquele pessoal ali, que eles estão para estar ali com vocês. Aleluia. Eu disse que seriam duas orações. A segunda oração é para você que está aqui nessa noite, que já é crente, mas está dizendo: pastor, eu quero que Deus traga sobre mim um batismo de ousadia. Eu quero ser um crente ousado em Deus. Para isso eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. Em nome de Jesus. Você que está dizendo: pastor, eu quero um espírito de ousadia, um batismo de ousadia. Eu quero ser um crente ousado. Eu quero ser um crente ousado. Ei, eu quero ser um crente ousado. Oh, aleluia! Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém que fala a palavra com poder e com autoridade. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Acende o fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Lembra? Por favor, comece. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende o fogo em meu coração e não resistirei, e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus.
equilíbrio. E eu declaro sobre a minha vida a ousadia do teu Espírito, a ousadia que pertence àqueles que te pertencem. Eu pertenço a ti, por isso eu declaro ousadamente avanço, crescimento em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Diga: eu recebo o batismo de ousadia, em nome de Jesus. Hoje, a minha história muda, em nome de Jesus. Amém e amém. Não há outro lugar onde Antes de sentar, dá um abraço em 3, 4 irmãos. não há outro Antes de você sentar, querido, dê um abraço. Diga para ele: receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, querido. Acende o fogo em meu coração e não resistirei e não controlarei. quero mais de ti, Deus. Quantos querem mais de Deus? Quero mais. Então você canta bem forte assim. Acende um fogo em A igreja canta bem forte. que eu não resistirei. Eu não vou resistir. Eu não quero controlar. Quero mais. Diga: eu quero mais. Agora só quem quer mais canta mais forte agora. Acende o fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero Eu mais. quero mais de ti, Eu Deus. quero mais. Eu quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração e não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Fecha o corredor. Dê as mãos. Fecha o corredor. Aleluia. Aleluia. Só pra garantir, dá uma chacoalhada aí. Diga aí, você entendeu? Aleluia. Chacoalha aí direitinho. Amém. Aleluia. 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 Amanhã você vai sair pela rua. O capeta que estava na rua vai dizer assim: peraí, tem alguma coisa diferente nele. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu estou vendo uma glória sobre a vida dele que eu nunca vi. Aleluia. Aleluia. Comece a render graças ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu te agradeço pelo Evangelho. Te agradeço por tua palavra. Te agradeço pelo Espírito Santo. Comece a agradecer ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana incrível. Uma semana de graça, de bondade, de misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que as armas forjadas do diabo não prevalecerão contra a sua vida. No nome poderoso de Jesus. O Senhor é sol e escudo. O Senhor dará graça, glória. Ele não negará bem algum àqueles que andam na presença dEle. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Não sai correndo não. Vai ali para o lado. Vai ali para o lado tomar um cafezinho com a